Olá, hoje é dia 10 de setembro, Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Estou acolhendo um pedido da Travessia Espaço Terapêutico para falar um pouquinho sobre o suicídio, bem como sua prevenção. Todas as vezes que nós falamos de prevenção, nós precisamos entender e adotar uma conduta de acolhimento ao sofrimento existencial. Quantos de nós já nos pegamos ou nós já nos percebemos em situações de adversidade, descrentes, sem esperança, desesperados e sem tolerância existencial? Bom, essa é a minha preocupação primeira em relação à prevenção do suicídio, né? Outra ação da prevenção do suicídio é ofertar informações, agregar pessoas que se interessam pelo tema e se interessam para cuidar das pessoas que pensam na morte como uma saída, uma alternativa. Normalmente eu considero o suicídio como o ápice daquilo que eu chamo de processo de morrência, um processo que a gente vai definhando aos poucos existencialmente. Não é um processo fácil, né? Todos que sofrem, todos que passam alguns perrengues na vida sabem do que eu estou falando, né? Cada qual com a sua singularidade, mas a gente precisa cada vez mais descobrir maneiras de enfrentamento e buscar uma conquista da tolerância existencial. Como o ápice do processo de morrência, o suicídio se configura, essa é uma frase do Schneider, como um ato definitivo para um problema temporário. Dessa forma, a minha proposta na prevenção é ofertar maneiras e ampliar as possibilidades existenciais para que as pessoas conquistem, né, uma capacidade de entender que tudo passa. E tudo passa mesmo. É que às vezes, quando a gente está desesperado, a gente perde a fé, né? Quando a gente está muito ferido, quando a gente tá assim com o coração dodói, a gente acaba perdendo realmente a fé. Então nós, principalmente os psicólogos ou os profissionais da saúde, nós podemos ficar a serviço, nos colocar a serviço de sermos facilitadores, aquele que facilita o manejo da dor, de sermos cuidadores, aquele que cuida da dor, e de sermos educadores, no sentido de não educar a dor para a gente colocá-la numa forma, mas colocá-la numa condição existencial. Todos sofremos, todos passamos por fases complicadas na nossa vida. É possível a gente pensar na morte como possibilidade, só que a diferença entre ter uma ideação e ter uma atitude em pró ao suicídio, ao ato de se matar, né, precisa passar por um processo de desamparo, de desespero, né, de desesperança e de depressão. Essa depressão não necessariamente vinculada a um transtorno mental. Esses 4Ds que eu acabei de mencionar são os 4Ds elencados pela Organização Pan-Americana da Saúde. Dessa forma, todos que somos seres humanos estamos sujeitos a fases de vulnerabilidade. E eu acho que faz diferença se a gente tiver um profissional da saúde empenhado em se colocar a serviço, né, de cuidar dessa dor, de educar essa dor, de facilitar o manejo dessa dor. Dessa forma, eu acho que a gente encontra uma maneira, juntamente com a pessoa que pensa na morte, uma maneira de inovar, né? É uma inovação, uma ação que inova nosso coração. É uma forma da gente tentar inovar a dor. Muitas vezes a gente se acostuma com o que é, inclusive, disfuncional. Então, por meio de psicoterapia, por meio de ajuda do autoconhecimento, eu acredito que a gente tem condições de descobrir, de aprender novas maneiras de enfrentar essas adversidades da vida. Então, é assim que eu vejo a prevenção do suicídio. Eu
Imagino que se você estiver em sofrimento, você não necessariamente precisa entender que a psicoterapia seja a única saída, mas talvez seja uma das possibilidades para que você não sofra solitariamente, né? Nós somos sozinhos, ninguém nasce, ninguém morre por nós, porém, nós não precisamos nos isolar e a gente não precisa viver solitariamente, porque muitas vezes, quando a gente encontra um outro disponível, um outro que confirma a nossa dor, né? Quem sabe a gente encontre uma esperança e a gente possa aprender a confiar que às vezes a relação nos ajuda, inclusive com uma relação amorosa, respeitosa, que a gente pode descobrir novas maneiras da gente enfrentar, né, essas adversidades e esses obstáculos. Eu espero que você que esteja me assistindo compreenda que tudo passa, né, e que acredite, tenha uma crença, confie de que você vai superar, até porque você provavelmente já superou várias adversidades. Um grande abraço carinhoso para você e até!